Ato terceiro. Pulso zero. O servidor central de Vesher ficava no coração do complexo Helixis. Um cilindro de 12 andares enterrado abaixo do nível da rua, acessível apenas por credenciais de nível máximo ou por alguém que soubesse exatamente onde o sistema tinha cicatrizes. Kael sabia. Não sabia como sabia, mas seus dedos se moviam pelos painéis de acesso com uma familiaridade que não era dele. Era do outro Kael, o que havia projetado tudo aquilo 7 anos atrás, antes de entregar a própria memória como parte do acordo. Ele desceu pelos níveis de segurança um a um, usando protocolos que seu corpo conhecia antes que sua mente os reconhecesse. Como andar de bicicleta, exceto que a bicicleta era um sistema de vigilância capaz de monitorar 83% de uma cidade inteira. Quando chegou à câmara central, o ambiente era quase orgânico, servidores em colunas que iam do chão ao teto, cabos que se entrelaçavam como raízes, uma luz azul fraca pulsando em ritmo constante, o mesmo ritmo dos pulsos. Kael percebeu, naquele momento, que Vexar e os implantes neurais da população nunca haviam sido sistemas separados. Eram o mesmo sistema, uma rede única, e ele estava no centro dela. Encontrou a porta de conexão e encaixou o cristal. O que aconteceu a seguir não foi gradual, foi como uma represa abrindo. Memórias reais com textura, com cheiro, com dor. Vieram todas ao mesmo tempo. Uma cidade diferente de Arken. Menor, mais barulhenta. Um laboratório improvisado num apartamento. Conversas em voz baixa com Sura. Anos antes de tudo. Quando os dois ainda eram pesquisadores tentando provar que o pulso era uma ferramenta de cura genuína, antes de descobrirem o que a Helix pretendia fazer com ele. E então a memória que ele havia tocado na noite anterior, no apartamento do setor 9, o hospital, a criança, os monitores. Desta vez não escorregou. Desta vez ficou. A criança se chamava Ara. Tinha 4 anos. Era filha de Kyle. A doença era rara e progressiva. O tipo que os médicos descrevem com muita precisão e pouca esperança. O tipo que consome uma criança devagar enquanto os pais assistem sem poder fazer nada além de estar presentes. Kael havia estado presente por 2 anos. Sura também. Ela era a melhor amiga de longa data, a pessoa que ele chamou quando não havia mais ninguém para chamar. E então Ara morreu, e Kyle começou a se dissolver, não de uma vez, by Joe, devagar, da forma que a perda faz com certas pessoas. Ele parou de dormir, parou de comer, parou de ir ao laboratório. Em 6 meses, havia perdido o emprego, o apartamento, a capacidade de passar por uma farmácia sem travar na frente das prateleiras de medicamentos infantis. Foi nesse ponto que a Helix o encontrou. O diretor Ivan foi pessoalmente. Explicou o projeto Origem, a necessidade de um sujeito voluntário para o primeiro procedimento completo de substituição de memória. Alguém que não tivesse nada a perder. Alguém que, na prática, já havia pedido para esquecer, sem usar essas palavras. E então veio a parte que Kyle não havia conseguido ler no arquivo do subnível 3, a condição do contrato. Sura havia sido presa 3 semanas antes, acusada de subversão científica por tentar tornar os dados do pulso públicos antes que a Helix estivesse pronta. A condição era simples. Kyle assinava como sujeito zero, entregava sua memória, tornava-se a prova de que o processo funcionava, e Sura seria solta, imediatamente e sem acusações formais. Ele havia assinado naquela mesma tarde, havia trocado a memória de uma filha morta pela liberdade da única pessoa que ainda restava, e depois havia acordado sem saber de nada, como Kyle Arven, engenheiro sênior, homem sem passado, sem dor, dentro do ideal. Kyle ficou parado na câmara central por um longo tempo com essa memória. Não chorou. Não porque não quisesse, mas porque 7 anos sem aquela dor o haviam deixado sem o caminho de volta para ela. Ela estava lá, real e completa, mas seu corpo não sabia mais como reagir.
Então olhou para o cristal encaixado no servidor e entendeu o que o outro Kyle havia programado. O protocolo era elegante na sua brutalidade. O cristal não era apenas um backup de memória, era um transmissor, conectado ao servidor central de Veshar, que por sua vez estava conectado a cada pulso ativo em Arkham. Ele poderia sobrepor um sinal de memória real sobre a camada sintética que a Helix havia instalado em 83% da população. Não apagaria os pulsos, mas abriria uma fresta, um momento de lucidez forçada, como uma janela que se abre num quarto que estava fechado há anos. O que as pessoas fariam com essa fresta era algo que o Kyle original não havia podido prever, e o Kyle atual tampouco sabia, mas sabia que Sura havia passado 7 anos escondida no setor 9, para que aquele cristal chegasse a esse servidor. E sabia que havia uma criança numa foto na parede de um apartamento que ele nunca havia olhado, e que era a única memória real que havia resistido a tudo que fizeram com ele, guardada num lugar onde o pulso não havia conseguido alcançar, como se alguma parte dele soubesse que aquilo não podia ser apagado. Ativou o protocolo. O que aconteceu em Arkham nos minutos seguintes foi difícil de descrever. Não houve explosões, não houve blackout, não houve nenhum evento visível de fora. Apenas pessoas que paravam no meio do que estavam fazendo, na calçada, no trabalho, no transporte, com uma expressão que a cidade havia esquecido como reconhecer. Algumas choraram sem saber por quê, outras ficaram paradas olhando para as próprias mãos. Um homem no setor 2 sentou no meio da calçada e ficou assim por 40 minutos, com a expressão de quem está ouvindo uma música que não tocava há muito tempo. Veshar tentou encerrar o processo. Os protocolos de segurança foram ativados em sequência, um atrás do outro, cada um sendo contornado pelo sistema que o Kyle original havia deixado embutido no cristal, como uma série de chaves escondidas dentro de outras chaves. No servidor central, Kyle sentiu o momento em que Veshar redirecionou todos os recursos disponíveis para encerrar aí a transmissão. O cristal começou a aquecer na porta de conexão. Os sistemas ao redor dele entraram em sobrecarga. Ele colocou a mão sobre o cristal e pressionou, mantendo a conexão aberta pelo tempo que o sinal precisava para completar o ciclo pela rede inteira. Não havia outra forma. O Kyle original havia sabido disso quando programou o protocolo e havia deixado essa parte sem solução alternativa, não por descuido, mas porque havia decidido que quem chegasse até ali precisava tomar a mesma decisão que ele havia tomado 7 anos antes. Uma escolha, consciente, sem condições. O sinal completou o ciclo às 03h17 da manhã. Em Arkham, a cidade continuou funcionando, mas algo havia mudado na textura do silêncio. O zumbido de 60 Hz ainda estava lá. Os drones ainda voavam em formação. As avenidas ainda pulsavam em intervalos exatos. Mas nas janelas iluminadas dos apartamentos havia mais gente acordada do que deveria haver àquela hora. Pessoas que não conseguiam dormir. Não porque estivessem com medo, mas porque estavam lembrando. No servidor central, Veshar registrou a desconexão do cristal a 03h17 e 4 segundos. Registrou também a ausência de sinal de Kyle Arven a partir daquele momento. Abriu um protocolo de localização. Não encontrou nada para localizar. No relatório gerado automaticamente a 04h0, o campo destinado ao status do sujeito 0 foi preenchido pela primeira vez em 7 anos. Veshar escolheu a única categoria disponível que se aproximava do que havia acontecido. O campo dizia indefinido. Num apartamento do setor 4, no 17º andar, a foto na parede continuava lá. Uma criança de 4 anos olhando para fora do quadro, expressão séria demais para a idade. Ninguém havia tirado. Ninguém havia colocado outra no lugar. A luz do apartamento estava apagada.